a continuação desse trabalho é a implementação dos outros 3 fluxos, partindo da descrição de caso de uso, fazendo o diagrama de interação, o diagrama de sequência, e aí sim fazendo a implementação lá para mostrar que a gente vai implementar de acordo com o que a gente analisou. Então, o fluxo principal a gente implementou na primeira aula, e agora tem o fluxo alternativo, que ele desvia no passo 3 do fluxo principal, que é as opções de incluir, alterar ou excluir clientes, e a gente está indo para o fluxo alternativo de incluir clientes, onde são verificados 2 regras de negócio, RN01 e RN02, que é campo código e nome são obrigatórios e não pode ter 2 clientes com o mesmo código. São as 2 verificações que ele faz na regra de negócio, na inclusão. Então, dentro do Astar, a gente organiza os fluxos dentro do caso de uso. A gente vai clicar com o botão direito, vai criar um novo diagrama, vai dar aqui, ó, criar diagrama de sequência, aí vai dar um nomezinho dele, que é o CDU 01, incluir cliente, né, que é o fluxo alternativo, e ele vai ter lá a recepcionista, vai ter a nossa boundary, nossa classe de fronteira, que é o FRM cliente, vai ter a nossa controladora, que é o C cliente, e vai ter a nossa classe de dados, que é a classe cliente. Bem, as ações que a gente conhece, elas vão partir daqui, ó. O que está aqui em cima já foi modelado no diagrama de sequência do fluxo principal. Agora a gente tem que fazer esses 2 caras aqui, ó. A recepcionista preenche os campos e clica no botão salvar. Então eu vou partir da recepcionista pro boundary, né? Vamos lá, preenche os campos e clica no botão salvar. Esse aqui é o BTN salvar, clique, ele vai fazer o incluir, tá? Então, buscando os dados, ele vai primeiro fazer a verificação da RN01. A RN01 é para verificar os campos obrigatórios. Então a gente vai ter um cara aqui chamado verifica controles. Esse cara a gente vai criá-lo com esse nome, verifica controles. Vai dar um new aqui, ele vai ser void public e tal. Não, ele vai retornar um boolean, porque se os controles forem válidos, ele vai ser true, se forem válidos, ele vai ser false. E ele vai retornar para o próprio formulário se é verdadeiro ou falso. Tá? Opa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui antes de colocar o retorno. Vou colocar o retorno aqui. Isso aqui está errado. Tem que ser dentro desse cara aqui mesmo. Não pode ter aquele traço ali, viu, gente? Então aqui, ó, tem o método. Aqui é verifica controles. E aqui o retorno. Ele criou de novo esse cara aqui, ó. Tá errado isso. Ele tem que criar aqui dentro do próprio método. Isso. Agora tá certo. Ele não pode colocar aquelas linhas. Ele vai ser executado dentro do próprio método para ser chamado e vai retornar para o próprio método que chamou, que ele está válido ou não. A gente vai usar esse cara aqui agora. Vai usar o out. Tá? Vamos colocar ele aqui. O out. E esse out, ele vai ter uma condição de guarda.
Condição de guarda é o seguinte, ele só vai acontecer se cumprir essa condição de guarda, tá? Então aqui a gente vai colocar se verifica controles igual a true. Só vai entrar aqui se verifica controles for igual a true. Beleza? Então, se verifica controles for igual a true, o que ele tem que fazer agora? Ele vai verificar se o código é igual. Para verificar se o código é igual, ele tem duas formas de fazer. A primeira é você ir lá consultar, ver se é igual e depois mandar salvar. Essa é a maneira mais longa. A segunda é você mandar salvar. Se não for igual, ele retorna true, porque ele incluiu. Se for igual, ele retorna false, porque ele não incluiu. Ou retorna o próprio objeto, que já tem o código para você avisar. Então a gente vai usar essa segunda técnica, que é mais curta. A gente vai mandar ele incluir, tá? Vai mandar ele incluir cliente na controladora. Vai mandar criar o método na controladora. Esse método vai ser estático e ele vai retornar um objeto do tipo cliente, tá? Qual objeto do tipo cliente ele vai retornar? Ele vai retornar ou nothing, se ele conseguiu incluir, porque o objeto foi incluído com sucesso, ou null, ou o objeto que possui o código, que ele não está conseguindo incluir. Isso a gente está definindo, tá? Na nossa implementação, que vai ser assim. Então a gente vai colocar, poderia ser um boolean, poderia ser um int com código, mas a gente quer retornar o objeto. E a gente vai mandar ele incluir aqui, incluir, mesma coisa, vai dar um new aqui embaixo, também vai ser um método estático, vai retornar um objeto cliente, e ele vai receber, esse incluir, vai receber um oClient, porque eu tenho que passar os dados do cliente, eu vou passar nesse cara, do tipo cliente, close. Esse cara aqui também tem que passar o cliente para ele. Então a gente vai vir aqui, vai passar aqui no parâmetro, um oClient, que vai ser do tipo cliente. Bem, se ele tem retorno, é porque o retorno me interessa, eu tenho que ter a mensagem de retorno, tá? A mensagem de retorno, se posso colocar um outro out aqui, tá? Vou colocar uma outra condição de guarda, que é a seguinte: se incluir cliente for diferente de null, ele vai fazer esse bloco aqui, tá? Ele retornou o bloco, ou melhor, se for igual a null, desculpa, porque se for diferente de null, a gente vai avisar o usuário e vai encerrar. Se for igual a null, a gente vai lá carregar o grid, não é? Carregar o grid é o carrega grid, né? O carrega grid que chama o lista clientes, que chama o listar todos. E esses retornos interessam para a gente. Esse retorno. Então vou abrir mais a caixa. Abrir mais aqui esse primeiro out. Abrir mais esse segundo out. Beleza? As duas condições de guarda. O modelo, carrega grid sendo chamado, verifica controles, incluir cliente. É dessa forma que o analista planejou implementar esse cara para que ele funcione de acordo com as regras de negócio e com o fluxo que ele definiu. Quem verifica RN01 é o verifica controles, quem verifica RN02 é o próprio incluir cliente, que se retornar diferente de 1 é porque violou, diferente de null é porque violou a RN02 de cliente com o mesmo código. Show? Então, o que a gente tem que implementar? A gente tem que implementar lá no nosso diagrama de classe o método incluir cliente
lá na nossa classe CCliente, o incluir cliente, e lá no formulário o verifica controles para ele fazer. Então vamos criar essa estrutura de acordo com o que está definido nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o verifica controles. O verifica controles está implementado aonde? Está implementado na classe de fronteira FRM cliente, dentro do botão salvar, que é o que ele está clicando aqui, ó, que você vai chamar o verifica controles. Então, o que a gente está dizendo? Que aqui dentro do botão salvar, opa, tem que parar o projeto aqui, desculpa. Aqui dentro do salvar clique, ele vai chamar o método boolean, não é isso? Não é boolean? É boolean, método boolean, opa, desculpa, chamado verifica controles. Esse método está fora do salvar, tá vendo? Só que ele é chamado no salvar. É a primeira coisa. Chamou. E tem uma rotina. Qual que é a rotina? Se verifica controles é igual a true, ele continua fazendo o resto, que é aquela condição de guarda. Então a gente vai ter aqui um if verifica controles, né? Ele vai entrar. O final do verifica controles é return true. Beleza? Qual que é o início? Ele vai verificar se o campo... Agora eu tenho que nomear os campos que eu vou começar a me referenciar a ele na programação. Se o campo txt código está diferente de vazio, se o campo txt nome está diferente de vazio, o campo telefone não, msk é para masked, tá? msk telefone não interessa porque a regra de negócio só diz os dois primeiros campos. Então, txt código .text .trim diferente de vazio, diferente de vazio, né? E else, qual que é a outra caixa? txt nome .text .trim diferente de vazio. E aí ele faz o outro. Faltou o abre e fecha aqui. Se for diferente de vazio, você vai avisar o usuário, messagebox.show, informe o conteúdo do campo código. Ponto e vírgula. E vai parar lá o focus nele e vai meter aqui um return false. Tá? Significa que ele não vai entrar nesse if aqui, nesse if de cima, se o campo txt código tiver vazio. Aqui é vazio, desculpa. Igual, 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 igual. Se tiver igual, igual. Ele não vai entrar se o campo tiver vazio. A mesma coisa o de baixo. Informe, messagebox.show, o conteúdo do campo nome. Ponto e vírgula. txt nome.focus return false. Show? Se um dos dois estiver vazio, ele retorna falso e aí ele não entra no if, porque no if a gente colocou para ele entrar somente se isso aqui for verdadeiro. O if ele aceita uma expressão booleana, verifica controles, tem que ser verdadeiro. Só vai ser verdadeiro se retorne true. Show? Então a gente já está aqui verdadeiro. Agora o que ele vai fazer? Ele vai chamar o incluir cliente e vai chamar o incluir. Então a gente vai ter que ter lá na nossa controller, vamos começar de baixo para cima. Na nossa model, um public static cliente incluir, que vai receber um cliente o cliente. Não é isso? Olha lá, ó. Vamos olhar lá como é que está a nossa modelagem. Incluir, retorna cliente. Retorna cliente. Beleza? E recebe um o cliente
do tipo cliente. Recebe um O cliente do tipo cliente. Então está correta a assinatura. O final, se ele conseguir incluir, vai ser um return null. Por quê? Porque ele só vai dizer que está feito com sucesso se o return for null. A gente vai retornar ao cliente quando o código passado aqui já existir em outro objeto. A gente vai buscá-lo e vai retornar sem fazer a ação. E lá no código a gente vai verificar. E aqui na controladora, depois a gente vai vir implementando, na controladora a gente vai ter um incluir cliente, que retorna cliente e recebe o cliente no OClient. Então a gente vai ter aqui um public static incluir cliente, public static, desculpa, cliente, porque ele vai retornar ao cliente, incluir cliente, que vai receber um cliente na variável OClient. E aí esse cara aqui é simplesmente um return cliente.incluir OClient. Ele vai chamar aqui da controladora, ele vai chamar o incluir e já vai retornar da controladora. Ops, ask. Show. Então a gente volta lá no nosso formulário. No nosso formulário vai ter lá o que a gente vai ter que fazer. Vai criar um objeto cliente novo, é igual a new cliente. Isso aqui é tudo código de fronteira. Aí vai passar para o código o txt código.text.string, pode até fazer para tirar os espaços, e vai passar para o nome txt nome, desculpa, .text, e vai passar para o telefone txt telefone, msk telefone.text. Aqui posso tirar os espaços também. Ele não aceitou o int aqui porque é do tipo string. A gente vai ter que fazer uma conversão com int.parse. Show? O código é int.parse, txt nome, msk telefone, os outros dois são string, estão recebendo string, tá bom? E aí aqui a gente vai fazer o cliente.incluir cliente, OClient, tá? E a gente vai receber o resultado disso na própria variável para não criar outro. Se ele conseguir incluir, o OClient é igual a null, né? Se o OClient for igual a null, é a nossa segunda condição aqui. A primeira condição está no verifica controles, a segunda está no incluir igual a null. Você pode até fazer assim, para ficar igualzinho o modelo. If cliente.incluir. Não, eu preciso receber. Quando você precisa receber, você vai usar essa técnica aqui para dizer qual variável você vai receber. Você pode até fazer isso igualzinho, tá? Return value variable, você vai colocar aqui que você vai receber esse valor na OClient, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, return value variable OClient. Show? Você está indicando que você vai receber esse cara nessa variável OClient. Tá? Você está deixando claro isso. O cara que programar tem que programar recebendo nessa variável. OClient é igual ao cliente. Por quê? Porque eu vou usar esse OClient no else. Por isso que eu tenho que receber para dar a mensagem para o cara que o cliente já está cadastrado e falar a matrícula e o nome dele. Tá? Se não for igual a null, é porque o cliente existe. É esse o princípio que a gente está passando. Lembra? A RN02, olha lá. Ó. O sistema avisa que o código já está sendo utilizado e retorna ao passo anterior. Ou seja, a RN02 é que o cliente já existe com aquele código. Outro cliente já existe com aquele código. Então a gente vai avisar e vai retornar para o passo. Show? Então é o else. O nosso fluxo de exceção aqui vai ser o else desse cara aqui, que é o aviso. Vai ser o else dessa implementação.
vai ser o aviso, ó, message box. Vamos fazer esse aviso. Messagebox.show. O código informado já está sendo utilizado pelo cliente, dois pontos. Né? Aqui a gente vai fazer uma concatenação de string ao cliente.nome. Ponto e vírgula, txt código.focus. Show? E agora, se o cliente for igual a nu, o que ele faz? Vamos olhar o fluxo lá, descrição do nosso fluxo. Olha lá. Inclui o cliente, limpa os campos, recarrega a lista e retorna ao passo 3. Então ele inclui o cliente, já está incluído aqui. Agora ele tem que limpar o campo. Ponto text igual a vazio. Como a gente não modelou uma rotina fora para isso, limpou os campos, recarrega a lista, ele está chamando o que a gente já implementou, que é o carrega grid, já está implementado. Show? Limpou os campos, recarregou a lista e fez o quê? E retorna ao passo 3, não está nem dizendo que dá uma mensagem. Show? Está implementado. O que falta a gente implementar agora? Falta ir lá, ó. Esse método está ok, falta a gente implementar esse método aqui que não está incluindo no banco de dados. Tá? O que ele vai fazer? Vamos lá. Ó. Cadastrar cliente. Você vai colocar lá, por exemplo, o código 3, vai colocar teste, vai colocar 22222. Quando clicar no salvar, ele vai incluir, recarregar a lista e limpar os campos. A única coisa que ele não fez foi incluir, porque o método incluir não está implementado. Mas como ele está retornando null, ele acreditou que incluiu, limpou os campos e recarregou a lista. A lista foi recarregada. Não mudou por quê? Porque não mudou o número de clientes no banco de dados. Se eu tivesse mudado o número de clientes no banco de dados, olha lá, ó, vou incluir um cliente aqui na marra, vou incluir o 3. Incluiu 3 na marra, como está retornando null, ele vai acreditar que incluiu, vai limpar os campos e recarregar a lista. Isso já está funcionando. Né? A única coisa que não está funcionando é o incluir, que a gente tem que implementar e retornar o null ou object. Se ele não achou, ele retorna null. Se ele achou, ele retorna o objeto que ele achou. Então, como é que vai funcionar isso? Bem, vamos lá. Incluir. Primeira coisa que a gente precisa é da nossa conexão, pegando lá do nosso helper a nossa conexão. Pegou a conexão, ocn.close. Agora a gente precisa ir lá verificar se esse código que a gente recebeu aqui, se ele já está sendo utilizado, não é isso? Por que ele está sendo utilizado? Para selecionar, a gente vai fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Vai fazer um command e vai fazer um execute header. Só que o SQL, ele vai lá, clicou, clique nome, clique telefone, front DB cliente. Só que o nosso SQL agora tem um where, tá? Where o quê? Where clique código igual, né? Aí a gente sai aqui. O clique código é igual ao quê? É igual a o cliente ponto código ponto toString, porque é uma string SQL, então a gente tem que transformar tudo em string. Vamos ver? Faltou mais aqui, desculpa. Mais, olha lá, o cliente ponto código ponto toString, não precisa do order by, porque só vai trazer um, então não preciso nem onerar ele para pensando em ordenação. Posso apagar
essa expressãozinha aqui, que ele vai trazer esse cara aqui pra gente, beleza? Aí eu não preciso fazer o while, porque só vai ter um. Toda vez que você dá o ponto read, ele move o ponteiro que começa em begin of file para o próximo registro. Então, se ele conseguir dar o read, é porque ele achou o registro. Se ele não conseguir dar o read, é porque ele não achou. Se o read for igual a false. Então, a gente vai ter aqui, ó, um if odr.read. Se ele achar o end of file, o read fica igual a false, porque ele não conseguiu ler, tá bom? Se ele conseguiu ler, você não concorda que tem registro? Hein? Então, olha só. Aqui a gente vai ter o quê? Vai ter um cliente, ó, retorno. Beleza? Se ele não conseguiu ler, ó, retorno é igual a null. E aqui a gente vai ter um return, ó, retorno. Mas se ele conseguiu ler, o ó, retorno existe. Então eu tenho que criar o objeto que corresponde ao cliente que ele achou. Como é que a gente vai criar o objeto que corresponde ao cliente que achou? A gente vai ler os dados do banco de dados direto no ó, retorno. Ao invés do ó, cliente, vai ser ó, retorno, ó, retorno, ó, retorno. Ele vai retornar esse cara aqui, ó. Beleza? Se ele retornar esse cara aqui, lá embaixo vai estar diferente de null, e lá na view a gente vai ver que ele está diferente de null e vai avisar com o campo nome que foi preenchido aqui. Se ele não achou, significa o quê? Que esse retorno é nulo, que ele não achou lá no banco de dados. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai inserir esse cara aqui lá no banco de dados, beleza? Para inserir esse cara no banco de dados, a gente vai usar um comando chamado insert int. O que eu estou mostrando aqui não vai ter preocupação com SQL injection, nada disso, a gente vai inserir direto. Eu teria que ter preocupação, tirar aspas simples, etc. Eu não vou ter essa preocupação nesse momento. Não vou usar parâmetro, não vou usar nada. Insert int tabela. Quais campos que eu vou inserir? Vou inserir o cli código, cli nome, cli telefone, são os campos que a gente colocou lá, telefone, não é isso? Quais são os values? Bem, o valor código, ele é numérico, então eu não preciso colocar ele entre aspas. É o cliente.código.toString, entre aspas simples, mais vírgula. Agora o nome, ele é string e o telefone ele é string, então ele precisa estar entre aspas simples para que eu faça o insert correto. Aqui tem o vírgula, desculpa, tem o vírgula OCN e o ponto e vírgula. O nome, ele está vindo do cliente, ele está vindo tem que colocar o mais aqui, e o que vem aqui é o cliente ponto nome, beleza? E o telefone está vindo do cliente ponto telefone. Criou o comando SQL, para executar ele no banco de dados, a gente vai usar um cara chamado execute no query, tá? A gente vai usar aqui, ó, o comando.execute no query. Esse cara aqui é para você executar expressões SQL que não retornam registro, só quer executar o insert. Ele vai fazer esse comando, vai retornar, vai dizer que o retorno é null. Aqui eu posso dar um dispose no command, comando.dispose, fecho. Vou fechar o odr.close. Não, eu tenho que fechar antes de executar aqui, desculpa. Eu tenho que fechar antes de executar aqui. odr.close. Vou dar o odr aqui também, .close no final.
que você está repetindo o ADR? Porque ele tem problema quando ele tem data reader aberto para fazer outras coisas. O ADO.NET só permite um data reader aberto por vez. Por isso que ele está repetindo. Ok, ok. Beleza? Vamos ver se funciona? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai verificar, nosso cadastro, é regra de negócio. Salvou. Opa, RN01, campo código. 2. RN01, campo nome. Teste. Preencher o telefone, depois tem que arrumar a ordem de tabulação. Vou deixar 2 mesmo. Agora a RN02 vai ser verificado. O código informático está sendo usado pelo cliente teste. Cliente teste. Tá bom? Se você mudar o código para 4, ele vai, teoricamente, dar erro. Né? Por que ele deu erro? Porque minha expressão SQL está errada. O único motivo para dar erro aqui é esse. Né? Olha lá. Ó. Cliente, 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 telefone, telefone. Vamos olhar a mensagem de erro. Qual que é? Olha lá. Está falando que está incorreta a sintaxe. Vamos olhar aqui como é que ficou essa expressão SQL nossa. Vou copiar ela inteira. Ah, faltou fechar parênteses no final. Tá vendo? Faltou fechar parênteses no final. Como é que vai ficar essa expressão SQL para a gente não ter dúvida? Olha aqui, ó. Você pode copiar esse texto todo. Você pode copiar esse texto todo. Dar Ctrl C aqui, vir no Watch, colar ele aqui, ó. Ele retorna do lado a expressão SQL, como é que ela fica. Certinho TB cliente, clicou aqui no nome do telefone, values 4, teste 222222. Beleza? É isso que ele vai executar. Volto lá o ponto de parada, F5, ele fez. Tá bom? Já inseriu, está lá no nosso banco de dados, incluído direitinho. Show? Quer? Não, ele está ordenado por nome, não está ordenado pelo código. Então vamos entender o que ele fez? Olha só. Agora, a gente vai lá no cliente, colocar um ponto de parada lá no início, para a gente ver o passo a passo acontecendo. Passo a passo, solicitei cadastrar cliente. Olha lá. Fez o fluxo principal e agora você vai entrar com o fluxo alternativo. Preenche os campos. Preenche os campos. E clica no botão salvar. Tá? Aí quando você clica no salvar, ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, verifica controles. Pum! Verifica controles. F11, ele faz o passo a passo. Olha lá. Verificou o TXT código. Ok. Verificou o TXT nome. Ok. Retornou verdadeiro. Retornou verdadeiro. Se ele retorna verdadeiro, ele continua a execução. Então, se ele retorna verdadeiro, ele permite entrar no outro bloco de código. Cria o objeto cliente, atribui os valores no objeto cliente. O objeto cliente está com esses valores aqui, ó. Olha lá, ó. 3 teste 222222. Aí ele vai mandar o objeto cliente que a gente preencheu lá para Ctrl. Olha lá, ó. Ele manda o objeto cliente lá para Ctrl, através do incluir cliente. Está mandando lá do incluir cliente, lá para Ctrl, conforme o modelo que a gente fez. Olha lá, incluir cliente, está mandando para Ctrl. Incluir cliente, está mandando para Ctrl. Entramos, ó, está lá na Ctrl, ó. Olha o cliente que a gente enviou. É o 3 teste 2222. Está dentro da Ctrl. Nesse momento, ele está aqui, ó, na Ctrl. Aí a Ctrl vai mandar esse objeto que ela recebeu lá para a model. Lá para a model. Mandou para a model. Ó, a model agora está executando esse trechinho de código aqui, ó. É. E ela vai retornar ou null ou um objeto cliente preenchido. Está aqui, ó. Ela vai retornar um objeto cliente. E ela recebeu o cliente que a gente preencheu lá na view, com os valores 2 cliente e o telefone. E aí ela vai executar, ó, abriu conexão,
abriu conexão, criou o comando SQL, executou. Se conseguir ler, é porque o cliente existe. Ó, leu, o cliente existe. Carregou o cliente, fechou a conexão, retornou o cliente. Se ele conseguiu ler, ele não entra nessa outra faixa de código aqui. Ele vai entrar lá no fluxo de exceção, que está definido lá no caso de uso, que é, que é avisar que o código já está sendo usado e parar lá no código o for. Beleza? Aí se você mudar o código, fazendo passo a passo de novo, ele vai fazer a verifica controles, vai retornar true, vai carregar o objeto, entrou na control, entrou na model, carregou, foi lá pesquisar se o cliente existe, odr.read é igual a false, não achou o cliente, montou o insert, executou, liberou, fechou, retornou, agora ele está na classe de fronteira de novo, cliente é igual a null. Se cliente é igual a null, limpa os campos, carrega o grid, com todos os clientes, vai fazer as 5 voltas, retornou e acabou. Esse foi o fluxo alternativo, incluir cliente. Beleza? Todo mundo com sono, mas todo mundo entendeu. Vou interromper o vídeo.